estudos clínicos nos mostram que a obesidade é uma das principais causas do refluxo. Então, é sobre isso, fazer essa ligação que nós vamos falar agora, conversar com o médico gastroenterologista, Dr. Henrique Eloy. Doutor Henrique, muito bom dia. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, muito bem. Tem uma segunda-feira gostosa, abençoada, uma segunda-feira aí de muita produtividade. Muito obrigado. Tudo bem, doutor? Passou bem o final de semana? Passei bem, ótimo. Então, tá certo. Doutor, a gente falar aqui da relação entre obesidade e refluxo, um alimenta o outro ou não necessariamente um gera o outro ou não necessariamente? O que ocorre é que o refluxo, que nós chamamos a doença do refluxo gastroesofágico, é uma das principais causas de consulta na área de gastroenterologia. É uma doença extremamente frequente que atinge algo em torno aí de 12% da população do Brasil. E a obesidade, ela está avançando em um ritmo muito grande e está se trazendo, então, uma maior incidência do refluxo. Na verdade, o que nós sabemos é que a obesidade, sim, ela vem acarretar o aparecimento da doença do refluxo. A obesidade, então, ela gera o aparecimento, né, o surgimento aí do refluxo. Por quê? A obesidade, ela faz com que exista uma maior pressão intraabdominal sobre o estômago. Isso faz com que o conteúdo gástrico, que é um conteúdo ácido, ele volte para o esôfago, acarretando assim as inflamações do esôfago, levando a queixas de azia, de regurgitação alimentar e até mesmo de alterações e queixas pulmonares. Além de aumentar a pressão intraabdominal, a obesidade faz com que ocorra também o aparecimento da famosa hérnia de hiato. A hérnia de hiato, que é uma alteração anatômica na transição do esôfago para o estômago, ela proporciona também, predispõe também o aparecimento do refluxo. Então, são duas maneiras como a obesidade acarreta a doença do refluxo. Tá vendo, pessoal? Então é hora aí de cuidar aí do famoso IMC, né? A gente tem que cuidar da boa alimentação aí exatamente para que uma coisa não piore a outra. Só uma já é ruim, que é a obesidade, ainda gerando refluxo. Doutor, só por um outro gancho aqui, Carol, no início da chamada do programa, ela disse que em determinados momentos, igual ela ali estava diante de provas, alguns momentos mais tensos, é comum de aparecer aí também o refluxo? Sim. O que ocorre nessas alterações emocionais, nesses momentos mais difíceis, críticos que nós passamos, é que existe realmente uma maior produção de ácido pelo estômago. Então, quando nós estamos passando por um momento de depressão, ansiedade, angústia, preocupação, estresse total do nosso dia a dia, nós estamos produzindo mais ácido em nosso estômago. Ao produzir mais ácido, nós fazemos com que esse ácido seja mais sentido no esôfago. Então, é aquele momento em que a pessoa realmente sente mais azia, está relacionado com o estado emocional. Lembrar também uma coisa importante, que muitas vezes a obesidade ela está relacionada com os maus hábitos alimentares e esses maus hábitos alimentares também predispõem o aparecimento de refluxo. É outra causa dessa relação entre obesidade e refluxo. E aí venho, só para a gente então passar aqui, para mostrar, deixar bem claro e ilustrar o nosso telespectador, eu queria que colocasse a primeira arte aí, para que o senhor também nos conduzisse ali em suas explicações. A primeira que está aí, ó. A obesidade é uma das principais causas das doenças do refluxo gastroesofágico, não é isso? Pessoas com refluxo e que apresentam obesidade têm um índice de exposição à acidez gástrica maior do que aqueles com refluxo, mas com peso normal. Ou seja, ficou mais gordinho, essa produção ácida ali aumenta e o que desencadeia de uma forma mais rápida e mais fácil, talvez, não é isso? Exatamente. A doença do refluxo ela pode ocorrer em pacientes não obesos e existem várias causas para isso.
mas realmente a ocorrência da obesidade predispõe a uma maior sensibilidade do esôfago ao ácido produzido pelo estômago. Então, os obesos, normalmente, eles têm muitas queixas em relação a refluxo gastroesofágico. Que é essa queimação, essa sensação de mal-estar ali, né? As principais queixas relacionadas ao refluxo são queimação, azia e a sensação de que o alimento está voltando do estômago para o esôfago. Muitas vezes, esse refluxo é tão intenso que esse refluxo, essa regurgitação pode chegar até a boca do paciente. E isso vai trazer consequências também à cavidade oral, com alterações dentárias, o aparecimento de sinusites, inflamações crônicas e, muitas vezes, alterações das cordas vocais, rouquidão, pigarro constante e, o mais grave, alterações pulmonares, tais como asma, que nós chamamos nesse caso de asma gástrica, porque a causa é do estômago, bronquite, inflamações crônicas dos brônquios, podendo levar a uma doença muito difícil de tratamento, que é a chamada fibrose pulmonar e até mesmo de pneumonias de repetição. Tudo decorrente do refluxo. Tá vendo? Conhecimento, cuidado com a saúde aqui, você só tem aqui no nosso De Tudo Um Pouco quando a gente traz aqui os melhores para poder te abençoar aí. O outro ponto aí, só para deixar bem claro para o nosso pessoal ali, doutor Henrique, é esse aí, ó, os pacientes obesos têm refluxo, pois o excesso de peso aumenta a pressão intraabdominal, forçando assim a volta do conteúdo gástrico. É esse processo que, aí nesse caso, doutor, vale para esse tipo de paciente ali aquela velha história, deitar um pouquinho mais, elevar a cabeceira da cama, essas práticas também, ainda que paliativas? Vale sim. A elevação da cabeceira da cama ajuda a esses pacientes a diminuir a sensação de refluxo, principalmente durante a madrugada. Ao se tomar a posição horizontal para dormir, também predispõe que o conteúdo gástrico volte para o esôfago durante a madrugada. Por isso, uma das principais recomendações que fazemos aos nossos pacientes com refluxo é de não se alimentarem, fazerem refeições volumosas antes de deitar para dormir, porque a posição horizontal e o estômago do cheio predispõem ao aparecimento desse refluxo e muitas vezes o paciente pode até chegar a acordar durante a madrugada com tosse, azia, queimação, pigarro constante e ter uma dificuldade de dormir, piorando bastante a sua qualidade de sono. Gente, é uma queda brusca aí na qualidade de vida, né? Em tudo afeta, então a obesidade, que é um dos males aí principais desse nosso tempo, né? Olha o tanto de desdobramento. O terceiro ponto que a gente pode colocar aí para você, telespectador, é exatamente isso. O excesso de peso, ele enfraquece a válvula da junção esofagogástrica e cuja função é justamente impedir o refluxo. Famosa hérnia de hiato, é isso? É aí que entra? Exatamente. A obesidade, ela predispõe a uma alteração anatômica nessa junção esôfago-gástrica. Esôfago-gástrica. Exato. Essa junção esôfago-gástrica, ela tem ali um esfíncter, ou seja, uma válvula natural, cuja função é exatamente impedir que o conteúdo gástrico ácido... É aquela contração que faz, isso, naturalmente que faz. Semelhantemente ao nosso intestino também, quando ali das fezes, né? Exato. Nosso organismo, ele apresenta diversos esfíncteres, tá certo? E esse esfíncter esôfago-gástrico, a principal função é impedir o retorno do conteúdo gástrico ácido para o esôfago. Ocorre que a obesidade, ela traz uma alteração anatômica, predispõe ao aparecimento da famosa hérnia de hiato e faz com que esse esfíncter esôfago-gástrico perca a sua função, fazendo com que haja, então, o aparecimento do refluxo. Então, aí, doutor, nós vamos falar agora sobre os maus hábitos alimentares. Os maus hábitos alimentares, como dietas gordurosas, ácidas, em demasia, piora e causa a obesidade. Ou seja, joga gasolina na fogueira. Exatamente.
uma das principais causas de obesidade, nós sabemos, são os maus hábitos alimentares. E esses maus hábitos alimentares também predispõem ao aparecimento do refluxo. Alimentos picantes, pimentas, temperos fortes, café, bebidas gasosas, bebidas alcoólicas principalmente, até mesmo os chocolates, todos eles estão envolvidos com o aparecimento das duas doenças. Não faz chocolate não, doutor, porque o pessoal ali de casa, o mulherio ali, vai ficar chateado com o senhor. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Até o próprio e delicioso chocolate em excesso predispõe ao aparecimento do refluxo. Aí é que está, o grande ponto é esse. Excesso extremo. No equilíbrio, está tudo certo, não tem problema algum, né? Exatamente. A chave do sucesso aí é sempre a alimentação saudável e sem excessos. E de tudo isso, né, a gente vai pensar que, além desses hábitos alimentares, o exercício físico, doutor, a gente sabe que é bom para tudo. Aí a gente nos ajuda com relação à obesidade, ajuda também a questão da alimentação por causa do próprio metabolismo. Tem todos esses fatores aí que ajudam para combater essas duas doenças aí, não é? Exatamente. A prática de exercício físico regular faz com que haja realmente uma diminuição da incidência de obesidade e melhora o esvaziamento gástrico, ou seja, faz com que o alimento que está no estômago permaneça ali menos tempo, com menos chance de voltar para o esôfago. Então, a prática de exercícios regulares, mesmo a caminhada regular, realmente ela é uma das formas de combater o próprio refluxo. E lembrando aqui, como o doutor Henrique Eloy, médico gastroenterologista, nos falou no início, o refluxo aí atinge 10% da população, mais ou menos, né? Em torno de 12% da população. Isso. Ou seja, não é tão raro assim, ou melhor, é bem comum se a gente for olhar esse contexto. E com esse crescimento da obesidade, esse número também ele pode aumentar e no contexto político, está num viés de alta, né? Tá, todas as duas doenças estão no viés de alta, né? A obesidade, nós sabemos que é uma doença que tem apresentado um aumento muito grande na sua incidência, uma velocidade enorme, e também o refluxo por causa de tudo isso que nós já falamos, os maus hábitos alimentares e principalmente as alterações emocionais no nosso dia a dia. Então, são duas doenças que estão ficando cada vez mais prevalentes em nosso meio e elas são atreladas. E quais são as dicas aqui para a gente encerrar? O senhor pode falar naquela câmera ali para evitar ou ao menos prevenir. Dá uma síntese para a gente, doutor. Como já foi dito, a primeira recomendação, a mais importante, é a famosa mudança dos hábitos comportamentais. Ou seja, evitar o aparecimento da obesidade, combater o excesso de peso, tentar perder peso de todas as formas. Evitar fazer alimentações volumosas, preferir fazer alimentações menores várias vezes ao dia, evitar os alimentos que comprovadamente podem trazer, então, o aparecimento do refluxo, como eu já disse, principalmente gorduras, alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas, bebidas gasosas, o café, o chocolate, infelizmente. O refrigerante. O refrigerante, muito bem lembrado. Todos esses alimentos devem ser evitados. Fica bem envergonhado, sabe, doutor? E naqueles casos em que apenas essas mudanças comportamentais não são suficientes para controlar o refluxo, aí sim, lançamos mão do uso de medicamentos. São medicamentos cuja função é, primeiro, diminuir a produção de ácido no estômago, isso vai fazer com que o refluxo seja menos sentido, a pessoa tem menos azia, porque o refluxo é menos ácido, e existem também medicamentos que fazem com que aumente a eficácia daquela válvula, daquele esfíncter esôfago-gástrico e evite com isso, então, que o conteúdo gástrico vá para o esôfago. Em muitos raros casos, essas medidas não são suficientes. Então, nesses casos, temos que, então, lançar mão do tratamento cirúrgico. Mas, até então, privilegia-se aí esse tratamento mais conservador, exatamente porque vai contar com a sua disciplina. Exatamente, é a chave de tudo. E outra coisa, não deixa a coisa descambar, não, gente. Já está sentindo de tudo isso. Ele disse, ó, tem medicamento, tem tratamento, tem tudo isso mais fácil.
procure um bom profissional, mas não vá tomando aí esses omeprazol da vida e não, assim, indiscriminadamente, porque senão você pode ter mais problema lá na frente, não é isso? Exatamente. É muito importante não fazer a automedicação, procurar um especialista, procurar fazer os exames que forem recomendados para fazer um tratamento correto e certeiro e principalmente por pouco espaço de tempo, curto espaço de tempo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.